Ensinar como ensinados somos é a nossa missão. Vamos ver hoje o que Marcos 13 tem para nós. Vamos começar com o versículo 1. Lá em Marcos 13, que a gente pode ver aqui na Codex, nos revelares que foram colocados aqui, a gente tem a explicação da BS, que pode ser essa aqui, que é a versão de Jerusalém, mas em todas as outras. As explicações estão ali na Bíblia Codex. Vamos então analisar o versículo 1. No versículo 1, os discípulos se espantam, se admiram com enormes pedras, edifícios, quando eles estavam próximo do templo. Nós vemos aqui então o que? O materialismo. É isso que está a geração de hoje, dos nossos dias, está também em cima desse materialismo. O que significa tanto materialismo para nós? O egoísmo. O egoísmo humano, ele está focado aqui. Por isso nós temos que nos desmaterializarmos, tirar o foco do que é material, do que está aqui desse mundo, esse mundo asiático, e nos focarmos nos mundos superiores. Aqui nós temos na árvore da vida esta representação. O ser humano, quando está aqui, ele fica focado no materialismo. O egoísmo humano pega esse ser humano e ele não deixa o ser humano evoluir, a menos que ele tira de dentro dele esse materialismo. É o que Jesus disse aqui no verso 5 de Marcos 13. No verso 5 de Marcos 13, ele disse assim: não sejam induzidos ao erro. Então Jesus dá a eles uma explicação já a esse nível aqui. Porque Jesus vivia nesse nível aqui, ó, quando ele estava em terra, aqui no mundo de Beriá. Jesus, ele estava nesses mundos para cima. Ele não estava aqui. Ele vivia nesse mundo Malhut, onde nós estamos, porém ele estava vivendo aqui, porque ele veio do Ein Sof. Ele é a grande manifestação do Criador, e ele estava vivendo em nosso meio. Então ele instruía todos os seus discípulos, aqui ele estava com os seus discípulos, e o povo também, ele instruía e nos deixou essa instrução para que nós, mesmo vivendo aqui, nós tenhamos os nossos pensamentos aqui, porque daqui para baixo estão os nossos instintos, que a gente viu nas aulas passadas. Aqui os nossos sentidos, olfato, paladar, visão. Agora, daqui para cima, a gente encontra o que está no nosso pensamento, pensamento quântico, que está gravado para o nosso retorno. Porque é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos numa caminhada para o retorno ao sagrado. Esse é o nosso objetivo, retornar ao sagrado. Aqui no versículo 24, nós temos então, dizendo assim que o sol se escureceu. Tenho aqui as minhas tirinhas de anotações para não nos perdermos e sairmos fora do foco. Então aqui o sol se escurecerá. Enquanto nós estivermos vivendo no nosso instinto, aqui, nos nossos sentidos, é como se nós estivéssemos vendo as coisas escuras. Dá para a gente fazer um paralelo com o mito da caverna de Platão, que trabalharam isso, e muitas fontes, muitas escolas ainda defendem essa ideia dos grandes pensadores, onde nós podemos ver apenas a sombra daquilo que está. E é isso que nós estamos, é isso que o pensador lá falou, quando nós estávamos vendo a sombra da caverna. Porque nós estando nesse mundo aqui, esse mundo de Asiá, nós estamos vendo as coisas escuras. Porque nós temos somente 5 sentidos. Nós estamos em busca de ganhar os próximos sentidos. 6º sentido, 7º sentido. Falam-se até de 12 sentidos que nós vamos recuperar. E a partir desse momento, nós vamos o quê? Nós vamos ter a nossa visão, vai clarear para nós.
Então nós vamos deixar de ver a sombra, a escuridão, e vamos ver aquilo que é quântico, dos mundos superiores. Então, o sol se escurecerá. Nós temos nós sabemos que nós estamos vivendo na era do nosso Messias, Jesus que veio, o Ein Sof que veio e nos ensinou. Ele estava ensinando aqui, não sejam induzidos ao erro. Porém, a humanidade, quando ela se corrigir, todos eles, quando nós se corrigirmos como um todo, formarmos uma egrégora corrigida, nós vamos estar em estado de Mashiach. Nós, seres humanos, também vamos entrar nesse estado de Mashiach. Quando isso acontecer, o que vai acontecer? Nossos sentidos vão novamente retornar, nós vamos ganhar os outros sentidos. Isso quer dizer aqui. Então, quando nós retornarmos para os nossos sentidos, nós vamos então entender que aqui está o código-fonte, o Ein Sof, lá para cima, que não sabemos onde, que é o Criador, o todo. Suas manifestações, eles descem até nós. Nós sabemos que o nosso pensamento, ele está, nós vimos aqui, estou sem o olho de Horus aqui para a gente fazer uma reflexão, mas é mais ou menos assim. Nós temos o olho, tem a cauda, tem a lágrima e nós temos então a sobrancelha. Aqui para baixo está os nossos sentidos, 5 sentidos. Para cima nós temos aqui o pensamento. Esse pensamento é quântico. Isso que está dentro de nós não podemos pegar ele, não é matéria. Quando nós usamos os nossos 5 sentidos, nós conseguimos sentir o cheiro, conseguimos ver. Porém aqui o pensamento ele é quântico. Ele está ligado no código-fonte, ele vem do código-fonte. Isso aqui nós vamos recuperar. Tem pessoas que já recuperaram, tem pessoas que têm aí o chamado 6º sentido, 7º sentido. Por quê? Porque já encontraram um caminho para o retorno, já estão retornando. O sol escurecerá então. Nós vamos receber o 6º e o 7º sentido. Vai clarear uma luz tão profunda para nós que o sol será apenas como se fosse uma sombra. O brilho, não estamos falando de brilho físico como a lâmpada, estamos falando de coisas quânticas, de conhecimento, de sabedoria. É como se esse mundo aqui, porque o que vai acontecer aqui quando essa fase chegar, essa fase onde a humanidade vai entrar em estado de Mashiach, é o retorno, quando Jesus voltar realmente a reinar. Isso aqui, o mundo de Yetzirah, ele vai se fundir com o mundo de Asiá. Isso aqui vai virar um mundo só. Isso aqui vai ser um mundo só. Então quando isso acontecer, é como se fosse o bóson de Higgs aqui. As energias vão se concentrar, a luz vai se concentrar, vai se compactar com essa escuridão que está aqui. Então essa escuridão vai ganhar luz de cima. Ou seja, nós estamos a caminho disso, nós estamos trabalhando para isso. É o nosso retorno ao sagrado. E ele fala ali também no versículo 25, as estrelas cairão. Nesse sentido aqui nós vamos estar vendo com os 5 sentidos. Nós vamos ver como se fosse diferente dos animais, porque os animais hoje, eles veem as coisas diferentes de nós. Mas eles são apenas aqui, na parte do instinto. Nós já temos algo mais a ganhar. Quando nós temos mais algo a ganhar, então é isso que vai acontecer. Quando nós viermos a ter esse retorno, quando isso aqui se fundir, então estrelas cairão, ou seja, esse mundo aqui se juntará com o mundo de Asiá, o mundo de Yetzirah. Então é como se fosse quanticamente a gente entendendo que as estrelas na Bíblia que reflete assim que são manifestações do Criador. Elas não são essa estrela que nós estamos falando aqui, da estrela que nós vemos hoje no céu. Nós estamos falando de estrelas, quando nós estamos falando de estrela, nós estamos falando das manifestações do Criador.
O Ein Sof, ele veio a esses mundos e ele se manifesta. É como se tivesse aqui várias entidades e elas cairão. Por que cairão? Porque elas descerão para o mundo de Asiar. Elas vão se juntar a esse mundo aqui, esse mundo que nós estamos. Então nós vamos ter percepção. É o que o professor Aki ensina aqui. Na GT nós vamos de novo ver, participar das manifestações que o Criador vai fazer em nosso meio. Ele vai interferir para a sua igreja novamente. Então é isso aqui que ele está querendo explicar lá para aquele pessoal. Jesus, ele veio e deu continuidade ao que Moisés estava explicando e não conseguiu terminar ao povo. E Jesus, a grande manifestação do Ein Sof, do Criador, ele veio e passou a ensinar para essas pessoas que estavam vivendo aqui. Então, filho do homem, no verso 26 tem essa frase, filho do homem, e continua o versículo. Quando fala filho do homem, ele está dizendo assim, que o homem representa o quê? O mundo físico, representa o ego, representa a matéria. Nesse sentido aqui, filho do homem significa filho de Adão, porque Adão é a matéria. Nós vamos ver por quê. Quando fala de Adão, filho da matéria, nós vamos entender assim, que tem as passagens ali, se você pegar o verso do primeiro até o último de Marcos 13, você vai entender que eles estavam falando do tempo do fim. Então, nem o filho do homem consegue saber qual é o tempo do fim. Ou seja, em estado de Adão, em estado de matéria, de egoísmo, não entendemos. Mas quando estivermos aqui, nesse estado quântico, nós vamos saber. No verso 27, diz assim, enviará os seus anjos. Retomamos o que nós explicamos aqui. O mundo de Yetzirah vai se juntar ao mundo de Asiá. Com essa junção aqui, as entidades, porque aqui fala anjos, mas na verdade, nós vamos unir aqui com o verso 32, isso aqui é um acréscimo de Roma, porque a palavra anjo significa entidades. Para o Criador, entidade é a manifestação do próprio Criador. Ele se manifesta, ele se torna mensageiro de uma forma ou de outra, dependendo do trabalho que ele tem para fazer para a humanidade que está aqui. Então, enviará seus anjos, ou seja, nós vamos receber as entidades superiores nesse mundo aqui para nos ajudarmos, né, para nos ajudar a subirmos cada vez mais no degrau da evolução. Esta geração, bom, essa geração aqui tem várias explicações para ela, se formos olhar por aí, mas nós vimos lá no passado, nas aulas anteriores, sobre Abel e Caim, e nós vimos que Abel, ele foi morto por Caim. Caim matou Abel, por quê? Por causa do ego, porque Caim cultivava o ego para si. Abel cultivava o ego, trabalhava esse ego e o ego dava retorno para ele. Assista às aulas de Abel e Caim. Nesse momento aqui, nós estamos sendo simbolizados como a geração de Caim. Esta geração não passará, essa geração de Caim. Então, para nós passarmos dessa situação, nós temos que nos tornar geração de Abel. Quando nós somos geração de Caim, nós estaremos sendo condenados. Porque aqui, no mundo de Yetzirah, nessa divisão, tem aqui a linha imaginária. A linha imaginária, nesse lugar aqui, existe aqui o local da rehologramação. As pessoas que não conseguirem fazer a sua correção nesse mundo aqui, quando for se juntar, ou quando houver a necessidade de passar para outra dimensão, se ela não estiver qualificada, ela vai passar por esse período aqui de rehologramação. A rehologramação está logo na linha imaginária, no atravessar da linha imaginária. Então nós já falamos dos anjos, e aí entra o versículo 37 para a gente finalizar,
que diz assim: vigiai, vigiai para que. Aqui nós temos uma explicação. A mente divina, tudo é uma opção de alternativas. Então nós temos que nos vigiar assim. Nós vimos na aula passada que nós dissemos que nós temos que colocar sobre nós juízes e policiais. É isso que está falando aqui, ó, vigiar. Coloque sobre você um juiz e policial, que é você mesmo, para cuidar das suas ações, das suas atitudes, das suas palavras, daquilo que você faz. Então, naquele momento, eles estavam admirados com o materialismo. Que pedras grandes, que edifício enorme, ou seja, Jesus falou para eles assim: isso aí não ficará pedra sobre pedra. Coloque sobre você, não sejam induzidos por esse erro materialista, pelo ter, ser e poder. Vigie, coloque sobre você, sobre suas palavras, policiais, juízes, para julgar você mesmo. Faça isso, evolua, e é isso que nós temos que ser. A partir do momento que a gente trabalhar o nosso interior, nós vamos poder fazer o quê? Nós vamos poder estar transmitindo o conhecimento a outros e cumprindo o entregai, indo, estamos indo, ou já foram. Por quê? Porque aqui, quando falo aqui, ó, eles estavam falando também de um possível apocalipse. E, na verdade, era o micro-apocalipse que aconteceu 70 anos depois. Mas nós vamos ter também um macro-apocalipse. Mas, para a nossa evolução, nós vimos que o materialismo estava em foco. É o que chamou a atenção para que Jesus, que vivia no mundo de Beriá, nos mundos superiores, pudesse explicar aos seus discípulos e às pessoas que estavam com ele sobre o mundo em que eles viviam, que era um mundo escuro, e que quando esse pessoal ganhasse a luz do mundo superior, o sol para eles seria escuro. As estrelas cairiam porque os dois mundos vão se fundir num só, e enviará os seus anjos, ou seja, todas as entidades superiores que estão no mundo de Yetzirah chegarão para Asiá. Aí entra o que nós já vimos, que são as interferências do Criador na GT. Instruir como instruídos somos é a nossa missão.